Da apresentação, muito menos apresentar propostas mais concretas, mas pelo menos trazer alguns elementos que subsidiem a nossa ação, a nossa discussão nesse seminário. Queria só, mesmo antes de começar, fazer dois registros que me parecem importantes. O primeiro, a importância do que nós estamos assistindo e vendo em relação à Palestina. E acho que num momento como esse, registrar e colocar mais uma vez a importância do Fórum Social Mundial Palestina Livre, que vai acontecer semana que vem, em Porto Alegre. Um segundo registro que eu acho que também é importante, que tem a ver com a crise global, mas penso que chama a atenção do nosso acúmulo de debate que a gente tem entre nós todos que estamos nessa sala. Eu costumo dizer que em menos de 4 anos, se você olhar o que foi a avaliação em vários fóruns da crise global, da quebra do Lehman Brothers em 2008, era de que os responsáveis pela crise eram a desregulamentação do sistema financeiro, a situação da economia virtual e não da economia real, o desmonte do modelo neoliberal de Estado mínimo. Menos de 4 anos depois, o que nós estamos assistindo hoje é, em grande parte, em grande medida, a responsabilidade pela crise é os gastos sociais do papel do Estado, das políticas públicas e políticas sociais e, por exemplo, no caso da Europa, o estado de bem-estar social. Eu acho que esse é um debate absolutamente, que não é para este momento, mas queria fazer esse registro, porque eu acho que esta é uma disputa que não está lá apenas. Essa não é uma disputa só da Europa. Essa é uma disputa que está aqui no Brasil. Só vou usar um exemplo, para quem acha que nós estamos num outro patamar. Acho que estamos, em comparação com o que passamos nos últimos 10 ou 8 anos do governo Fernando Henrique. Pero a troca do IPEA fez com que Jean Biagi, e vários aqui conhecem, Fábio Jean Biagi, voltasse para o IPEA dizendo: estamos de volta. E estamos de volta para discutir reforma da Previdência, a questão de diminuição dos gastos do Estado e várias outras coisas. Então, me parece este um elemento absolutamente central também da disputa de modelo que nós estamos falando. Eu estou voltando um pouco no debate da parte da manhã, mas acho que não podemos perder isso de vista, porque tem a ver com um modelo de desenvolvimento, ou com um projeto de desenvolvimento e, na nossa opinião, a necessidade de caminhar no sentido de mudar o modo de produção e consumo, aprofundar mudanças do modelo econômico, do modelo que está colocado ainda hoje em vários dos nossos países, que leva em consideração, como disse Rafael na parte da manhã, os 4 pilares que nós estamos defendendo no movimento sindical, na CSI e na CSA, mas é a disputa do modelo agrário, que a gente falava na parte da manhã, a disputa das iniciativas importantes da agricultura familiar, do desenvolvimento agrário, em contraposição ao que nós estamos tendo ainda do ponto de vista do fortalecimento do agronegócio e tudo que significa essa disputa. É a disputa das grandes corporações, disputa ideológica, porém disputa real das grandes corporações e das multinacionais versus micro e pequenas empresas ou economia solidária e tudo que tem dentro desse debate da economia solidária. Não vou aqui aprofundar nessa discussão. E a necessidade de aprofundar aquilo que alguns já falaram aqui, de mecanismos de democracia direta, dentro desse debate de sua relação com a democracia representativa. Acho que são temas que esse conjunto de companheiras e outros que estão debatendo essas questões mais estratégicas de longo prazo, tal, que nós precisamos fazer, escrever, elaborar mais, escrever mais. É a disputa do modelo exportador de matéria-prima, minério, petróleo, soja, em contraposição a agregar valor à produção industrial e ter mecanismos concretos de integração produtiva na região.
Estou falando de integração produtiva. Eu estive no Montevidéu, estávamos aí em Montevidéu ontem e anteontem, discutindo com metalúrgicos de lá e de cá, construção de chapas, de plataformas de navios a serem construídos no Uruguai, fruto do debate que fez a Dilma com Mujica, o que vai na linha do que nós estamos falando. Nós precisamos fazer construção, ou produzir, né, dentro de outros países, propostas concretas de integração produtiva, e não encomendar a plataforma de Singapura, plataforma da Petrobras, por exemplo, e encomendar a plataforma de Singapura ou da China, porque é mais barato, né, do ponto de vista, sem levar outras questões em consideração. Então, eu queria entrar no tema propriamente dito dos tratados, e aqui alguns já até comentaram, talvez fazer um pouco de uma reflexão que nós, por conta do tempo não dá para falar de várias deles, mas queria me ater um pouco nessa visão também nossa, da CUT, um pouco diferente de que a iniciativa, ou o chamado TPP principalmente, não é que não tem importância, mas ele tem alguns instrumentos e algumas discussões que estão sendo feitas que eu acho que absolutamente penso que é fundamental aprofundar esse debate entre nós. Quero aqui usar o exemplo. Bom, como todo mundo sabe, TPP envolve 11 países, prevê eliminação de tarifas de importação de mais de 11 mil categorias de produtos para cada um dos sócios do acordo. O objetivo é criar uma zona de livre comércio. Nós estamos falando aí, somando tudo, em 470 milhões de habitantes, representando 7% da população, 26% do PIB mundial. Malásia, Singapura, Vietnã, Brunei, Austrália, Nova Zelândia, Peru, Chile, Estados Unidos, Canadá e México, e o pedido de ingresso do Japão, que está sendo analisado pelo Congresso dos Estados Unidos. Que, para quem não se assuste, é uma das exigências depois da entrada dos Estados Unidos, né, de que a aprovação de novos atores tem que passar necessariamente pelo Congresso americano, até para analisar os problemas que possam vir a trazer. Muito rapidamente, são 24 grupos negociadores: acesso ao mercado, meio ambiente, defesa comercial, compras governamentais, solução de controvérsias, serviço, mobilidade. Como disse Aldo, os países da Ásia têm acordos entre si, e todos eles têm acordo com a China. Acho que, com certeza, vamos falar um pouco mais sobre isso. O Chile e o Peru têm os acordos com os Estados Unidos e com os asiáticos. O México e o Canadá são parte do NAFTA. Portanto, nós estamos falando de um conjunto de países que já têm acordos bilaterais, mas que, na nossa opinião, o TPP acaba tendo, ou pode vir a ter, e eu queria no debate aprofundar um pouco mais isso, mas essa mudança do que era o TPP no início dos anos 2004, 2005, quando se começou lá com... para o que você tem hoje, nos parece assumir uma certa... Eu não gosto muito de fazer essa comparação, mas assumir um pouco do que era o chamado NAFTA Plus, ou seja, aquela ideia de que se chegar ao cúmulo de que as empresas podem entrar com ações, por exemplo, contra os estados nacionais, caso determinadas propostas desses estados levem prejuízo para as empresas ou grandes corporações. Então veja, nós estamos há 10 anos tentando colocar as contrapartidas no BNDES e é uma dificuldade. E tem um projeto de que a corporação pode acionar juridicamente, o Estado em relação a algumas dessas questões. Eu acho que os impactos podem ser principalmente políticos. Eles, no mínimo, na nossa avaliação, podem limitar avanços da Unasul, por exemplo. E dependendo da forma como, diante da crise, diante dessa questão que nós estamos debatendo aqui desde a parte da manhã, você pode ter posições absolutamente de determinados países, alguns que já estão
com esta posição voltada para acordos bilaterais e fortalecer esses acordos que já existem com os Estados Unidos e outros com a China, mas isso pode, evidentemente, na minha opinião, construir cada vez mais um ambiente de existência de um polo com perfil político neoliberal no continente, envolvendo esses países e que vai consolidando essa estratégia de tratados de livre comércio, que nós aqui não precisamos ficar aprofundando muito, já temos vários debates históricos entre nós sobre a nossa avaliação e os problemas que tem em relação a isso. Um segundo elemento que eu queria aproveitar aqui para trazer um pouco do que nos parece ser mais um elemento para a nossa preocupação, é o que nós estamos chamando de... Aqui foi uma apresentação que nós estamos fazendo no interior da CUT para os macro setores, mas eu queria reforçar, talvez eu entre um pouco no debate que vai se dar amanhã na mesa, ou até, não, acho que é amanhã, do Hector, e só queria reforçar um pouco da nossa preocupação e dos nossos desafios em relação a isso. Aqui são os projetos do chamado COSIPLAN, aquele que o Rafael falava hoje de manhã, 8 eixos estratégicos envolvendo 12 países, 31 projetos estruturantes, 21 bilhões de dólares. Para quem não conhece, ou pode ficar aqui que eu já volto. Uma coitada vai ficar me seguindo aqui, né? Olha o mapinha que bonitinho. Vou parar, peraí. É para vocês não dormirem, pô. Depois do almoço não é fácil segurar o... Né? Já plastificou? Ainda não plastifiquei, mas esse aqui eu estou mandando plastificar porque já estou usando tanto que alguém daqui a pouco vai começar a rasgar, né? Eu ainda não consegui botar isso ali, entendeu? A minha... Nós vamos fazer. Mas a nossa... Isso aqui são os 8 eixos estratégicos, é o IRSA remodelado, mas nós estamos falando dos projetos do COSIPLAN, mas eu queria chamar a atenção para isso aqui embaixo. Brasil, Fiesp, Unasur. Os 3 logotipos que estão aqui embaixo. Isso aqui são os 88 projetos que estão ali. Envolvendo, portanto, 21 bilhões de dólares, ou de dólares de possibilidades de investimento em infraestrutura. A grande maioria deles, como vocês podem ver, chamada Agenda Prioritária de Integração, aéreo, rodoviário, 16 ferroviário, 20 fluvial, 4 marítimo, 11 centros de fronteira, interconexão energética e tudo mais. Bom, o que é que aqui as empresas que estão aplicando e quanto na África, vou indo rapidamente, depois eu vou deixar essa apresentação aqui para a gente... Aqui são os desembolsos do BNDES por setor de atividade. Como vocês sabem, nós ainda não conseguimos avançar do ponto de vista de ter informações por empresa. Temos apenas as informações por setor de atividade. Mas só para você ter uma ideia, o ano retrasado, 2010, foram 168 aqui, bilhões de reais de desembolso para estes setores, indústria, comércio, em 2011, 138. Aqui a gente só fez uma certa, dentro dos macro setores, os desembolsos dentro desses macro setores, por alguns setores que conseguimos visualizar ainda dentro do BNDES com as informações que dispomos. Está aí também disponível para o pessoal poder dar uma olhada. O que aqui é por região, em 2010 e em 2011, continuamos tendo evidentemente uma concentração ainda, apesar de todos os investimentos no Norte e Nordeste, mas uma concentração em volume de recursos do Norte, do Sul, Sudeste. Aqui por tamanho de empresa, então, mesmo que em número de operações do banco, do ponto de vista dos financiamentos, tenham número de desembolsos bastante elevados em relação a pequenas, micro e médias empresas, evidentemente do tamanho dos volumes de recursos, continuamos tendo essa divisão. 138 bilhões, por exemplo, ano passado, 89 foram para grandes empresas. E aí,
o que eu estou querendo trazer aqui para o debate, um pouco do que a gente já discutiu de manhã e da iniciativa que nós precisamos aprofundar entre nós. Várias dessas empresas, isso aqui é um trabalho feito pela Fundação Dom Cabral, que é aquele trabalho de internacionalização das empresas, que fazem análise sobre quantas empresas brasileiras estão atuando lá fora. A Vale atuando, portanto, em 33 países, aqui é onde ela está atuando percentualmente por continente. 36% na Ásia, 21% na África, tal. Petrobras, Banco do Brasil, algumas dessas empresas, evidentemente, já com aquilo que nós falávamos aqui, o companheiro levantou, de compra de empresas brasileiras por outras multinacionais, que eram, vamos dizer, multinacionais brasileiras, que passam a ser empresas compradas por outras empresas. No entanto, essas são as maiores. E aqui o que eles chamam na Fundação Dom Cabral de índice de transnacionalidade, que é um mecanismo, um instrumento, uma metodologia de quais são as empresas mais transnacionais brasileiras a partir de uma metodologia própria. Eu só queria chamar a atenção. A primeira, a JBS Friboi, que como vocês viram lá no BNDES, evidentemente tinha toda a priorização da aplicação dos recursos em determinado ano para empresas dos produtos alimentícios. Nós estamos falando do debate das grandes empresas e tudo mais, financiadas. A JBS Friboi tem 64% de seus empregados fora do Brasil, a Gerdau 46% do total de empregados fora do Brasil, e assim vai. Ibope, né? Ibope, por conta, evidentemente, das pesquisas, inclusive de opinião. Metalfrio, Odebrecht, Marfrig e vai para aí afora. Bom, o que aqui é mais a questão do PAC, então, o que nós estamos chamando a atenção, e queríamos aqui também, nesse segundo ponto, aprofundar, não como ameaça. Qual é o grande problema que nós estamos querendo debater internamente e construir propostas concretas? Se hoje, no Brasil, a Fiesp ou o setor privado, junto com empresas, sejam elas empresas privadas ou empresas estatais, tem a possibilidade de, com recursos públicos, seja do governo federal, seja do Ministério do Planejamento, seja de bancos públicos, seja por desonerações, contratar 40 consultores para visitar cada um dos 12 países, para fazer projetos de infraestrutura. Nós não estamos se colocando contra os projetos de infraestrutura, agora queremos discuti-los. Agora, mais do que discuti-los, nós queremos saber o seguinte: por que nós, do movimento social e do movimento sindical, não podemos ter recursos para fazer um mapa social, sindical, político, da região em cada um desses empreendimentos? O que eu quero dizer? Eu estou cada dia mais convencido de que nós continuamos a fazer, eu vou falar da minha área porque conheço, posso estar lendo muito sobre outras áreas, mas vou falar dessa área. Nós continuamos a fazer projetos de construção de usinas hidrelétricas da mesma forma como fazíamos na década de 70, em plena ditadura militar, com raras exceções e raras mudanças. Estou falando de pensar o planejamento estratégico e energético brasileiro continua sendo feito de forma absolutamente muito parecido, no mínimo, com aquilo que a gente fazia há 30 anos atrás. Existe hoje uma área dentro do BNDES que foi implantada em 2009, depois de muita pressão, no sentido de fazer preparação anterior das obras, na discussão de construir no local, avaliação e tudo mais. Por que eu estou colocando isso como um tema de ameaças ao debate que nós estamos fazendo aqui? Porque, na nossa opinião, nós estamos em pleno momento de fazer este debate, que é o debate do modelo, da disputa de modelo, mas nós não queremos só discutir os 88 projetos. Estou dando esse exemplo, tem vários outros projetos, com certeza outros companheiros vão falar também sobre isso, mas nós queremos discutir o que está sendo. Por exemplo, se ali tem 26 projetos rodoviários, o que está sendo transportado? O que vai ser o transporte? Não, vai ser o transporte de produto. Mas que produto?
São os produtos de matéria-prima da soja, de não sei o quê. Nós queremos debater, bom, mas é para isso? Isso é colocar um debate com profundidade sobre modelo, coisa que nós ainda não temos no Brasil. Então, quando o Aldo fala aí, corretamente, de que nós não estamos preparados na burocracia, no Estado brasileiro, para o momento em que nós estamos vivendo no Brasil, e eu estou falando no Brasil, entenda-se que isso pode ser olhado, evidentemente, para a região como um todo. Eu acrescentaria que, além da burocracia do Estado e da falta de legislação, nós também, mesmo dentro dos órgãos executores do planejamento de obras, nós continuamos tendo uma visão absolutamente Vou usar um exemplo que eu tenho utilizado, e acho que o Aldo já ouviu falar sobre isso, que é o exemplo dos editais de licitação. Se continuar fazendo edital de licitação do jeito que nós estamos fazendo no Brasil, de obras públicas, pelo menor preço, independente de quaisquer outras variáveis, lógico que tem outras, a gente pode aqui depois debater, mas o fato de colocar isto como... Então, vou fazer uma obra. É lógico que você tem algumas obras que são, como é que chama? Simbólicas. Você vai falar de Belo Monte, Giral e Santo Antônio, como já foi comentado aqui. Mas, na menor obra, se coloca no orçamento ou no edital as verbas compensatórias para determinadas impactos ambientais, sociais, trabalhistas, indígenas, população local, qualquer outro impacto que é avaliado, mas se coloca como resultado da licitação menor preço. Uma empresa, para concorrer e para ganhar o menor preço, além daquelas conhecidas divisões de oligopólios, que a gente sabe que um fica com um trecho da obra, outro fica com outro, mas nós estamos falando de, ao colocar o menor preço como preço a ser realizado e vencedor da licitação, a precarização, a diminuição e tudo que advém depois disso, a gente está hoje tratando só do depois. Então, me parece que também é importante como avaliação de ameaça, e aqui eu estou falando da região, não só por conta dos tratados de livre comércio, mas essa agenda... eu termino com isso, essa agenda do setor privado, ou a agenda do comércio e da economia, absoluta, econômica, comercial, anda com muito mais rapidez do que a nossa agenda social, política, cultural. E não se faz integração só com a economia, já dizia José Mujica, né, na última reunião de... Nós temos que discutir a questão política, cultural, de cidadania, a dificuldade... Eu, fora dessa sala aqui, faço um monte de discurso, todos eles contando só o que tem de bom no Mercosul, nos últimos 20 anos. E nós temos história e também memória para dizer, desde 92, o que nós estamos fazendo, como é que está hoje. E posso falar um monte de coisa, inclusive importante, que nós fizemos. E que estão colocadas lá, inclusive, como fruto do debate coletivo que foi feito aqui com muitas das organizações que estão aqui dentro. Estou falando do Estatuto da Cidadania, estou falando do Plano de Ação Estratégica do Mercosul, do PES. Agora, o fato de estar num papel, o fato da gente ter conseguido construir unidade em torno de determinadas questões que são absolutamente centrais para a nossa intervenção no Mercosul ou na região, a dificuldade que nós temos de que aquilo seja implementado com a mesma velocidade, ou pelo menos com a mesma prioridade, do ponto de vista de outras agendas dentro do governo, tem esse debate, tem a ver com discussão sobre modelo, discussão de Estado, evidente que tem a ver com a nossa unidade, a nossa necessidade de construir e articular a correlação de forças para ir pressionar, evidente que tem tudo, não estou tirando a nossa debilidade já discutida entre as várias organizações aqui presentes, da necessidade da gente reconstruir a articulação e tudo mais, para pressionar com outro nível de mobilização. Agora, este é um fato, né, e um elemento central que eu queria também aproveitar para trazer aqui para esse debate. Eu sei que eu entrei um pouco no debate que outros companheiros vão fazer amanhã na mesa, mas era só para
tentar trazer também um elemento central. Nós queremos discutir em cada um daqueles projetos que estão ali, como é que está a relação sindical. E quando a gente fala fazer mapa sócio-sindical político, cultural, nós estamos falando de... Não é só se tem ou não trabalho escravo. Porque 10 anos depois, o que nós estamos assistindo é isso. Então você vai, por exemplo, numa conversa no BNDE, não, se tiver trabalho escravo, tal. Você não vai achar trabalho escravo na Volkswagen. Mas tem trabalho escravo na cadeia produtiva da Volkswagen. Se olhar a cadeia produtiva, tem trabalho escravo. Então nós debatemos isso no observatório durante, em denúncias, inclusive em revistas já. Então o que nós estamos querendo discutir é como trabalha essa coisa do ponto de vista da cadeia produtiva como um todo. E não é só trabalho escravo. Quando nós estamos falando de debater mapa sociopolítico, econômico, sindical com a mesma prioridade, nós estamos falando de relação sindical, cumprimento da legislação, da OIT, saúde e segurança, e também as questões relativas ao debate interno, ou debate das populações locais, o respeito e tal. E aqui eu estou, como já muitos me ouviram falar, tirando os extremos, Ou seja, nem é o extremo de que está tudo ótimo, não temos nada para discutir, o modelo está indo, vamos caminhando, o econômico é o que interessa, eu também já estou cansado. Mas o que você está reclamando, Arthur? Sei que você está reclamando, nós temos aumento de emprego, aumento de renda, uma puta de uma crise lá fora, todo mundo se ferrando, 25% de desemprego na Espanha. Tá bom, agora, só porque está acontecendo tudo isso, eu tenho que pegar um chicote e ficar me martelando? Não. Agora, nós queremos discutir não é só os empregos, a qualidade dos empregos, nós estamos numa outra agenda. E acho que o que passamos, acho não, porque acho não tem espanhol, penso, já aprendi isso, está vendo? Estou aprendendo, esse negócio de vir para as Américas, rapidinho a gente, creio, penso que nós temos que fazer a nossa tarefa de casa, mas também chamar atenção para esse tipo de debate. Eu não sou contra os projetos de infraestrutura, acho que tem vários aqui que estão indo numa linha que não ajudam o debate de modelo, de longo prazo, de estratégia que a gente quer fazer. Mas não é só isso, eles estão aí, estão acontecendo. O problema é, para discutir a coisa estratégica que é de longo prazo, nós também temos que cuidar das coisas que estão acontecendo hoje. Então essa é a grande, eu acho que é o grande desafio nosso, é como tratar de coisas que são de longo prazo, de estratégia, de modelo, de mudança de pensamento e ao mesmo tempo como trabalhar as questões mais de curto prazo. É isso. Desculpa.